Meus queridos irmãos, paz do Senhor. Podeis sentar, graças a Deus. Já começaram, já. Deus abençoe. Por isso que diz um ditado que Deus não dá asa à cobra, Graças a Deus. Queridos, com bastante alegria na alma, regozijo, tributo a Deus, honra e glória, por mais uma vez estar com os irmãos, para assim juntos adorarmos a Deus, render a Ele honra, glória e louvor. Louvo a Deus pela vida de todos. É um dia festivo, alegre, e eu tenho certeza que nessa noite Deus tem direcionamentos para nós, que Deus tem uma liberação vinda da parte dEle para todos aqueles que buscam algo de Deus. Deus usou o apóstolo numa profundidade, eu tenho certeza que Deus fará muito mais além daquilo que nós pedimos e até pensamos. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, vocês vão contentar com o Gessiel, o lindo, porque o belo já aqui não vem. Não ia não deixar passar não, né? É minha esposa que disse, então. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ser bem, quero ser bem objetivo nessa noite. Quero trazer uma palavra para vocês que sirva de reflexão, não somente para os que estão aqui, mas também para os alunos. Eu sei que eles vieram de uma jornada bastante extensa, mas eu quero deixar isso para o final. Eu quero deixar um agradecimento para o final, e se assim o apóstolo me permitir, que eu quero já pregar rapidinho, depois tá bom? Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Mateus, capítulo de número 25. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, da bispa. Deus continue os abençoando mais e mais, de forma grandiosa e poderosa. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Deixa eu só aguardar a minha Bíblia abrir aqui. Eu já prego. Brincadeira. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ver. Vá no versículo de número 14. E nós vamos ler o texto que diz assim: Pois será como um homem que, assentando-se ou ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deles deu 5 talentos, a outro 2, e a outro a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. Repita comigo: a cada um conforme a sua capacidade. Amém. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel.
sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. E disse o Senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, também sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas aonde não espalhastes. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau, negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Verso 28. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Verso 30. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E quantos podem dizer amém? O texto que a gente acabou de ler é um texto bastante interessante. Trata-se de uma parábola que Jesus passa a falar aos seus discípulos, basicamente na última semana dele aqui na terra. Uma parábola que ela vem de uma sequência de sermões que o Senhor Jesus vem executando. Para compreender esse texto, a gente precisa retroceder um pouquinho para o capítulo 24, que é onde Jesus começa a falar sobre o seu sermão escatológico, falando sobre acerca da sua vinda. O capítulo 24, Jesus trata do período que a gente chama de escatológico, tratando acerca da sua vinda. Do capítulo 24, ele vai passando até o capítulo 25, e no verso 1 do capítulo 25, ele narra sobre a parábola das madrinhas, ou das 10 virgens, sendo estas compostas por 5 loucas e outras 5 prudentes, nécias ou prudentes. O capítulo 25, verso 1, o texto começa dizendo: e o reino do céu será semelhante. Veja que o capítulo 25 dá sequência do capítulo 24, trazendo o sermão escatológico concernente à sua vinda. O capítulo 24 e o capítulo 25 traz sobre uma perspectiva para aqueles que estão escutando Jesus, referente ao juízo, ao vigiar, sobriedade, concernente à sua vinda, à sua volta. É verdade que muitos que estão ali, aparentemente não está compreendendo, mas Cristo está tratando justamente acerca da sua volta. Então a narrativa dos talentos, ele está localizada justamente nesse ponto escatológico que Jesus trata acerca da sua vinda. E o sermão de Jesus vai se cada vez mais alinhando com
aquilo que ele concede para os seus leitores ou seus ouvintes acerca da responsabilidade, da vigilância. E aí ele chega no versículo de número 14. E agora ele muda o rumo da parábola. E ele traz sobre a parábola dos talentos 3 pontos bastante inerentes, importantes para cada um de nós. Por que eu quero trazer esse texto ou essa mensagem? Respectivamente, esteja destinado àqueles que estão se formando, passando por uma lida, mas também para aqueles que estão nos escutando, para uma breve reflexão, que de fato, aquele, o nosso Senhor, quer a respeito de nós. Veja que o sermão começa de uma forma bastante interessante. O texto diz que, na história que Jesus passa, ele começa a dizer que um senhor decide ir viajar para um lugar longínquo. Este lugar, exatamente não sabemos para onde é. O texto não nos dá nenhum tipo de compreensão concernente para onde ele está indo. O fato é que ele vai para um lugar longe. Aparentemente, a primeira compreensão que nós temos é que possivelmente ele vai demorar. Ele não vai voltar rápido, como nós possamos imaginar. E ele concede algo extraordinário aos seus servos. Nessa noite eu quero falar sobre 3 pontos, sendo a primeira sobre confiança, responsabilidade e diligência. 3 pontos: confiança, responsabilidade, diligência. Vou repetir: confiança, responsabilidade, diligência. Repita comigo. 3 pontos que esse texto traz para nós refletirmos concernente de fato aquilo que Deus quer ao nosso respeito. Ele decide viajar, como disse, para um lugar longínquo. Não sabemos para onde ele vai. E ele decide então dividir toda a sua renda, todo o seu patrimônio. Ele decide partilhar todo o seu patrimônio com os seus servos. Veja que a partilha que ele faz com os seus servos é bastante curioso. A priori, ou a princípio, ele já começa a sua partilha de uma forma bastante interessante. Veja bem, que ele consegue fracionar o seu patrimônio de forma diferente. Veja que ele olha para 3 servos e o seu patrimônio ele divide em 3. Olhando para os seus 3 servos, ele olha a capacidade de seus servos, como eu pedi para que vocês repetissem para comigo. Ele decide dividir todo o seu patrimônio segundo a capacidade de seus servos, sendo que o primeiro recebe uma quantia interessante. Ele recebe 5 talentos desse senhor. O segundo recebe um pouco menos, recebe 2. E o terceiro recebe 1. Ótimo. Nós temos então uma divisão de patrimônio, sendo este 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Os talentos, na verdade, na Bíblia Sagrada, se você for estudar ela sempre está relacionado com peso, nunca com dinheiro. Se você olhar muito bem para esse texto, aparentemente parece que ele tem conotação financeira, porque trata-se de dinheiro, mas na verdade não é. O talento, depois que ele passa, chegando nos dias de Jesus, ele deixa de ser peso e passa a ter valor, porque cada moeda naquele tempo sendo revestido de prata, ou sendo ela de prata e algum revestimento de ouro, ela passa a ter pesos. E os pesos passam sendo interessantes, porque cada peso estabelecia uma quantidade de moedas daquelas pessoas que teriam. Isso fica interessante dentro do texto, que eu vou inverter a ordem para você compreender. Sendo que, para você entender melhor, um talento se equivaleria, ou tinha equivalência, nada mais e nada menos do que 6.000 denários. Quantos denários eu disse? Guarde isso, vai ser importante. Ele vale 6.000 denários, sendo que um servo recebeu 1 talento, sendo que 1 talento, a sua quantidade em monetária
é de 6.000 talentos. Ou melhor, 6.000 denários, perdão. Para que você se situe melhor no que eu quero lhe dizer, um denário correspondia a um dia de serviço braçal no pagamento de qualquer ser humano nos dias de Jesus. Isso possivelmente não é novidade de muitas pessoas. Para quando você fosse contratar alguém para fazer um serviço para você, que se fosse braçal, quando ele terminava o serviço no final do dia, você sacava do seu bolso uma moeda que por nome de denário e pagava a ele, que era o preço de um dia de serviço, um denário. O terceiro servo recebe um talento. Um talento equivale-se a 6.000 denários. Veja bem, para que façamos um cálculo muito bem consistente, se um denário equivale um dia e um talento equivale 6.000 denários, vamos fazer um cálculo muito simples. Se o calendário judaico ele tem 30 dias, não é como o nosso, pelo seu calendário celular, equivale que o seu calendário na maioria dos meses tem 30 dias. Se você fazer um cálculo de 30 vezes 6, ou no caso de 3 vezes 6, ele dá uma soma de 18. Isso significa o quê? Que aquele servo, o último servo que recebe um único talento, ele recebe 6.000 denários com o cálculo total no valor de 18.000 denários. Isso equivale o que em dias trabalhados? Aproximadamente 18 anos de trabalho. Aquele que recebe um único talento, possivelmente já estava muito bem na fita. Porque 18.000 denários já dá para se aposentar. 18.000 denários já dá para pensar em fazer alguma coisa. 18.000 denários já dá para abrir um negócio, viver muito bem. Veja então que o último que recebeu um denário, ou melhor, um talento, ele recebe 6.000 denários, que tem no total de dias 18 anos se ele fosse guardar. Guarde isso. E diz o texto, então, que cada um recebeu os talentos segundo a sua capacidade. Eles não sabiam o que iam fazer. Mas o texto diz, e ele foi viajar. O que recebeu 5 talentos, o texto diz que ele imediatamente começou a negociar esses talentos. Imediatamente ele começou a trabalhar esses talentos. Imediatamente ele não esperou. Quando o seu senhor entrega os 5 talentos na mão dele, ele olha para os talentos e diz, eu preciso trabalhar esses talentos. E começa imediatamente a trabalhar esses talentos. E de repente diz a Bíblia que ele não demora muito tempo. Ele começa a ter sucesso sobre os talentos que ele está negociando. Aquele que era 5 passou a ser 6. Aquele que era 5 passou a ser 7. Aquilo que era 5 passou a ser 8. Aquilo que era 5 passou a ser 9. E aquilo que era 5 passou a ser 10. Veja que o percentual deste servo foi num percentual de 100%. Ele conseguiu dobrar o talento que o seu Senhor confiou nele. Quando ele recebe os 5 talentos, ele sabe que a responsabilidade é grande. Mas ele sabe de mais ainda, que aquele que deu 5 talentos tem total confiança nele na entrega desses talentos. Ele sabe que ele não recebeu esses talentos por receber. Ele olhou para o seu servo e o servo olhou para ele. Ele sabia que aquele Senhor depositava sobre ele total confiança, porque ele não simplesmente pegou todo o seu patrimônio e simplesmente jogou ao léu, olhando ao vento para cair na cabeça de alguém. Não, ele olhou para os seus servos e viu quem era capaz de executar tal função. Veja que aquele que fez 5, que recebeu 5, conseguiu multiplicá-lo. Fez então uma equivalência de 100% dentro do percentual. Diz o texto que o segundo também, ele faz da mesma forma. O que recebeu 2, diz o texto que imediatamente ele sai para negociar os 2 talentos. Veja, o total que ele tem é 2. Claro, é bem inferior ao de 5. A quantidade é bem menor. Veja que se nós observarmos o texto, aquele que recebe 5, granjeia e conquista mais 5. Mas o que tem 2, ele não mede os seus esforços também para
para fazer e ter o mesmo percentual daquele que recebe 5. O que tem 2, ele também trabalha e consegue fazer algo extraordinário. Agora não é mais 2, porque ele trabalha e consegue 3. Era 2, mas agora é 3. Ele trabalha mais um pouquinho e consegue de 2 fazer 4. Uau! Uma perspectiva totalmente diferente. Na perspectiva humana e na lógica humana, você poderia dizer, por que não 5? Você não tem noção do que é dobrar aquilo que você tem na vida. Você não tem noção do que é dobrar daquilo que você algum dia conquistou e deseja conquistar. Se você pelo menos um dia compreender o poder de dobrar e de multiplicar, você já estaria dando glória a Deus aqui nessa noite. E diz o texto que então ele sai imediatamente fazer o trabalho com os talentos. É curioso observar esse detalhe, que eles não pensam para trabalhar os talentos. Imediatamente diz o texto, quando eles recebem o talento, eles saem imediatamente trabalhar os seus talentos. Isso tem uma lição para nós, tem uma doutrina aqui, há um ensinamento aqui. O que Deus deu para você, não espera amanhã. O que Deus entregou na sua mão, não é para realizar mês que vem. O que Deus entregou na sua mão, não é para 2026. O que Deus entregou na sua mão, é para você começar a trabalhar imediatamente. O que Deus coloca na sua mão, a execução não pode esperar o amanhã. Ela precisa trabalhar agora. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não tem amanhã. O reino de Deus é hoje, é agora, é já. E nessa noite Deus está dizendo, eu preciso que você faça imediatamente. Eles conseguem duplicar, ter um percentual de 100%. O que tem 5 e o que tem 2. Mas sabe o que é curioso aqui? Que o que tem 5, na mesma equivalência, que o 5 faz 10, o 2 faz 4. Na mesma equivalência. Veja que não há disfunção de processo aqui. Ninguém fica chorando porque recebeu menos. Porque aqui tem mais uma lição para nós. Tem mais uma doutrina para nós. Não é tendo muito para trabalhar. Não é a questão de ter muito. Eu não quero saber se você tem 5. Eu não quero saber se você tem 2. Eu quero saber se você tem responsabilidade de executar a tarefa. Por quê? Porque tem gente por aí, apóstolo, eu vou falar, tem cara de pau. Ele diz, se eu tivesse 5 eu trabalhava melhor. Tem 2, não consegue fazer 3. E agora quer 5 e quer fazer 10. Vai se converter. Aquilo que Deus colocou na sua mão, é hora de você executar, trabalhar, fazer, realizar. Cara de pau. Por quê? O apóstolo deveria ter me dado mais. Porque o texto aqui não é a quantitatividade, é a aplicabilidade, é a execução. Não é na quantia, é na responsabilidade. Um recebeu 5, granjeou 10. Um recebeu 2, fez 4. Não é a quantidade, é a responsabilidade de executar, fazer dobrar, multiplicar. Deus essa noite está dizendo, tem gente que quer muito, mas não consegue ter pouco. Tem gente que quer ter mais, mas não consegue ter nada. Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Para de pedir, haja, executa, porque aquele que te entregou essa confiança exige de você que dobre. Se eu recebesse 5, pastor, eu conseguia. Mas se não consegue com 2, vai conseguir com 5. Não é a quantidade, é a responsabilidade de executar. Me explica melhor, pastor? Te explico. Está fazendo alguma coisa? Não. Quando fazer, faça o melhor. É pouco, mas execute com excelência.
Ninguém me vê, mas faça com maestria. Ninguém vai me elogiar, mas faça como seja o último dia da sua vida. Por quê? Porque o Senhor está vindo aí. O dono dessa obra está chegando aí. E nessa noite eu vim dizer para você: se você quer ter algo de excelência na vida, se prepara. O que está na tua mão tem mais poder do que aqueles que estão lá fora. A equivalência se torna maior. Porque aí o 5 trabalha, o 2 trabalha, mas o que recebe 1, ele pega, o texto diz que ele não faz imediatamente. A Bíblia diz, e ele foi para onde? Saiu da visão, saiu da responsabilidade, fez o quê? Cavou um poço, um buraco, perdão. Cavou um buraco com todo cuidado. Possivelmente envolveu aquele denário, aqueles denários, em algum lençol, colocou dentro de um vaso de barro, guardou perfeitamente, colocou dentro de um buraco, jogou terra em cima, cruzou o braço e diz: vou esperar. E o texto diz que ele mata a diligência, mata a responsabilidade, acaba com a confiança do Senhor, porque o texto diz que ele não faz. É interessante que ele não faz o que o menino pródigo faz. Ele não pega a herança do pai lá de Lucas 15 e vai gastar toda a herança lá com bebedeira e com bagunça. Ele não faz o mordomo fiel do capítulo 24 de Mateus, que faz coisa parecida também, não. Ele não pega aquilo e não gasta. Ele faz diferente. Ele recebe o talento, porque quem deu o talento para ele? O Senhor. Então o que ele faz? Vou enterrar. Veja, ele não gasta com ele, ele não compra nada, ele não executa nada, nem com ele mesmo ele faz. Ele prefere guardar o talento, ele prefere esconder o talento, porque na intenção de algum dia devolver o talento para quem ele deu. Isso tem uma visão de mediocridade que não tem tamanha. Tem gente dentro da igreja que não compreende de fato o que Deus tem na vida dela. Vive fora da visão, vive fora do propósito, vive fora do evangelho e não entende porque a sua vida não dá certo, a sua casa não vai bem, a sua família não fica estruturada. Deus te deu na mão um relacionamento, Deus te deu na tua mão algo importante, e o que você faz? Enterra, joga lá dentro e tem a cara de pau de dizer: não é meu, é dele. Não é meu, é dele. Vai aqui uma palavra para você. Tem crente que não age, não faz, não sai do lugar, fica com uma conversinha: Deus faz, Deus faz, Deus faz. Disso eu nunca tive dúvida, mas tem hora que é você que tem que fazer, tem hora que é você que tem que agir. Deus faz, mas tira o talento da terra. Ele enterra o talento. 6.000 denários. Enterra. 18 anos de trabalho enterrados. Com o quê? Com qual perspectiva? Com qual tipo de perspectiva enterrar um talento? Porque quando enterra um talento, o Senhor dá uma dica para ele. Vou adiantar. Quando o Senhor volta, diz: você poderia ter colocado no banco. Você deveria ter colocado no banco. Mas ele não coloca no banco. Ele não trabalha o talento. Você já viu aquele tipo de gente que você olha para ele, ele parece ser uma bomba. Ela parece ser algo extraordinário. Ela cria na gente uma expectativa tão grande que a gente olha assim para ela e diz: aí tem, agora vai. E de repente, da mesma forma que chegou,
some. E quando você vai atrás dela, ela está cabisbaixa, depressiva, destruturada, derrotada, abatida, acabada. Aí você olha para ela e diz: o que aconteceu? Olha a capacidade que você tem. Eu te dei uma oportunidade, você pregou e foi bem. Eu te dei uma oportunidade, você cantou e foi bem. Você fez coisas extraordinárias. Como que você agora fica desse jeito? São esses que recebem o talento, mas tem medo de executar, tem medo de trabalhar, tem medo de colocar no banco, porque acha que não tem capacidade suficiente. São aquelas pessoas: e se eu fizer, o que vão pensar de mim? E se eu falar, o que vão dizer de mim? E se eu fizer alguma coisa, o que vão pensar de mim? Sabe de uma coisa? É risco, todo mundo corre. Eu não estou aqui para te agradar, e tampouco estou aqui para massagear o teu ego. Eu estou aqui para te dizer que há um Deus que está cobrando acerca da confiança depositada em você. A tua responsabilidade, sabe qual? Precisa multiplicar, precisa florescer, precisa ser fecundo, precisa ser fértil. Por quê? Porque no reino de Deus, estéril não tem vez. Vocês lembram? Nas últimas instruções de Jesus, nas últimas instruções de João 14 e 15. No capítulo 14, Jesus se despede dos discípulos, dando aos discípulos uma perspectiva diferente daquilo que eles já tinham visto e ouvido. Ele diz: eu vou para o Pai, eu vou embora, mas vocês fiquem tranquilos, tranquilo, eu volto, eu vou preparar lugar para vocês. E ele diz: se eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar. E se eu for voltar, eu quero levar vocês comigo. E eu vou levar vocês. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. E ele começa a desenvolver esse diálogo com os discípulos em tom de despedida. No capítulo 15, ele dá as últimas instruções. Capítulo 14, matando a saudade já. No capítulo 14, despedindo dos discípulos. No capítulo 15 de João, as últimas instruções. E no capítulo 15 ele deixa muito bem claro. Eu vou adiantar os versos. Ele olha para os discípulos e diz: vocês já sabem que eu vou embora, vocês sabem que eu não vou ficar aqui. Os discípulos estavam chorosos, olhando um para o outro e dizendo: e agora? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos socorrer? Quem vai trazer todos os caminhos para a gente caminhar? Quem é aquele que vai tomar a palavra? Jesus olha para os discípulos, toma a palavra e diz: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou a videira. Eu sou a videira. E ele olhou para os discípulos e disse: vocês são as varas. Ele olhou para os discípulos e disse: eu vou embora, mas eu sou a videira e vocês são as varas. E ele deixou muito bem esclarecido para os discípulos: agora, vara que não frutificar, ela vai ser cortada, ela vai ser lançada no lago do fogo, ou melhor, lançada no fogo. Por quê? Porque em Jesus não tem esterilidade. Em Jesus não tem essa palavra. Em Jesus ele é fecundo, ele é fértil, ele é múltiplo. Mas os discípulos disseram: o Senhor é a vara, como que é a videira e nós somos a vara? Como isso pode acontecer? E se a gente não conseguir executar a ordem que o Senhor determinou sobre nós? Jesus diz: não tem problema, eu sou a videira, vocês são as varas. Mas entendam uma coisa: sem mim nada vocês poderão fazer, sem mim nada vocês conseguirão fazer. Sabe o que eu estou te dizendo? Há uma força que pode te ajudar. Escondeu. E o texto diz por que ele escondeu. Porque ele diz que tinha medo. Medo, mas não tem temor. Medo. Ele não tem diligência. Porque se a gente pegar a palavra diligência na sua definição, o que é diligência? É ter nada mais e nada menos
do que interesse por alguma coisa. O que é diligência? Cuidado. O que é diligência? Execução numa tarefa perfeita. O que é diligência? Zelo. Aquele que esconde talento num buraco não tem zelo por aquilo que o Senhor confiou a ele. Aquele que esconde o talento dentro do buraco não tem intenção de executar com perfeição aquilo que ele recebeu. Aquele que enterra o talento no buraco, ele não tem interesse pelo talento, ele não tem cuidado pelo talento. É normal? Não, mas é natural a gente andar por aí, ver moços e moças, homens e mulheres que um dia dentro da casa de Deus foram profetas, foram cantores, foram sacerdotes, foram diaconisas, foram evangelistas e hoje estão no mundo. Por quê? Ah, pastor, é o pecado? É, mas por que estão lá? Porque enterrou o talento, não teve interesse, não teve zelo, não teve cuidado. Como? Vendeu-se por pouca coisa, entregou o seu chamado pelo prato de lentilha, não teve cuidado, não teve o zelo. Ele decide fazer o quê? Eu vou enterrar. Aí olha pra mim com cara de pau e diz: eu já fui como você, eu já rebato na lata. Você não foi, você não será, mas você pode mudar aquilo que você escreveu. Há um Deus que tem poder de escrever uma nova história. Medo. Ele tinha medo do Senhor. E ele não tinha só medo do Senhor, ele tinha medo de errar na execução do negócio. Ele não entrega aos banqueiros, ele desperdiça o seu tempo, ele acaba com tudo, simplesmente enterrando e esperando o seu servo, ou melhor, o seu Senhor chegar. E ele vem, ele chega. Prestação de contas. Ele procura o que tem 5. Os 5 se apresenta. Ele diz: meu Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Está aqui os teus talentos e está aqui os que eu conquistei. Sabe o que Deus olha para ele? O Senhor olha para ele e diz: servo bom, servo fiel. Porque a qualidade de ser bom é aquele que faz com perfeição tudo o que faz. Não é à toa que quando nós falamos que Deus, Ele é bom. Por que nós dizemos que Deus é bom? Porque quando a gente fala que Deus é bom, a gente entende que Deus, Ele é perfeito em tudo. E quando o Senhor olha para o que granjeia 5, Ele diz: servo bom e fiel. A característica de fiel que Ele dá ao servo, Ele diz em alto e bom som, ou melhor, sobe o nível de som, dizendo: bom e fiel. A característica de fidelidade não é para todos. Tem gente que é fiel às novelas, tem gente que é fiel porque fica maratonando em série. Senta lá e diz: só levanto daqui depois que eu terminar. É fiel a um monte de coisa, mas quando é para executar alguma coisa que seja para Deus, é pesado, é difícil, é complicado, é muita responsabilidade. Quem disse para você que ia ser fácil? Quem disse para você que seria fácil? Ele deixou muito bem claro: olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldade, em meu nome vocês serão perseguidos, vão te injuriar, vão te perseguir. Ele nunca disse que seria fácil. Os discípulos um dia olhou para Jesus e diz: olha, a gente quer ir com o Senhor é um dos maiores pregadores
pregadores da atualidade. O Senhor está bombando. A gente quer seguir o Senhor. Jesus diz: vocês têm certeza? Eles disseram: temos. Então lá vai a pedrada. Preste atenção no que vocês estão dizendo. Eu vou falar só uma vez. Olha, os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Veja bem, se alistou para essa obra, aguenta. Foi chamado para essa obra, suporta. Por quê? Porque o que está contigo é maior. Ele pode, Ele dá, Ele faz muito mais do que você possa imaginar. Os 5. Lembra que eu disse para vocês quanto que valia um talento? 6.000. Que equivalia a quanto tempo de serviço? 18. Quando ele entrega os 5 talentos para o seu senhor, ele diz: esses outros 5 são o que eu conquistei. Ele elogia o seu servo, bom e fiel. Aí ele diz a famosa frase: como foste fiel ao pouco. Como assim ao pouco? Para aí. Como assim ao pouco? Se um talento equivale a 18 anos de trabalho, 5 talentos já é 5 vezes mais. Agora imagine 10 talentos. Que equivale 10 talentos? É para aposentar para o resto da vida. Mas o dono do patrimônio olha e diz: como foste fiel ao pouco. Pouco, 5, agora é 10, é pouco? É, porque aquele que te deu talento tem muito mais além do que você imagina. Você não tem noção de quem é o teu Senhor. Você não tem noção quem Ele é. A disponibilidade desse Deus na sua vida vai além das tuas reservas, vão além dos teus limites. O Deus que você serve não é nada aquilo que você equipara aos homens. O teu Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você, olho não viu, ouvido não ouviu, não penetrou ao coração do homem. Sabe o que eu tenho para te dizer? O teu Deus vai além das suas perspectivas. Mas o que recebe um negligencia, o que recebe um não trabalha, não faz. Deixa eu deixar muito bem claro o que eu vou falar aqui agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está negligenciando aquilo que Deus tem lhe dado. Aliás, uma pergunta: o que tu tens feito com o que Deus tem te dado? Não estou falando do dinheiro que você tem. Eu estou dizendo do tempo que Ele te deu, da oportunidade que Ele te deu, da fé que Ele te deu. O que tu tens feito com isso que Ele tem lhe dado? Porque este homem que enterra esse talento nos mostra definitivamente como ele mata a diligência. Ele faz descaso com aquilo que ele recebe. Eu preciso te falar uma palavra. Ela é pesada, mas tem gente que tem potencial e não faz. Tem gente que pode e não faz. Tem gente que consegue e não faz. Aqui a gente não gladia. Aqui a gente soma. Aqui a gente não subtrai. Aqui a gente multiplica. Por quê? Porque o dono dessa obra continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Não vem pra cá com o arzinho de perdedor, com ar
vazio de mediocridade. Não, ou você fecunda, ou você multiplica, ou você pode perder grandes coisas que Deus está liberando para a sua vida. Deixa eu falar uma palavra para você, que nessa noite você precisa entender que na economia do reino, crescer é definido de uma forma extraordinária, porque é substancial. Mas no reino de Deus, aquele que não gera, aquele que não multiplica, é como perder para Deus. Crente que não gera, crente que não multiplica, crente que não é fecundo, crente que não é fértil, ele sai da economia de Deus. Mas aquele que é fértil, aquele que é múltiplo, aquele que é fecundo, as mais ricas bênçãos estão sobre a vida dele. Quem está entendendo essa palavra, levante a sua mão, abra a sua boca, dá um brado de glória. Eu queria ter mais garganta, não tenho. Hoje o dia foi tenso, mas nessa noite Deus está liberando algo extraordinário para mim e para você. Está aqui. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Deus está dizendo: eu vou cobrar isso de você. Vai chegar um dia que Ele vai voltar. Vai chegar um dia que Ele vai chegar. E nem quando Ele voltar, tem gente preocupado em não errar. Tem gente preocupado em não pecar. Mas diante de todas essas quebras de princípios, quebras de regra, tem uma coisa que Deus vai cobrar de muita gente. Sabe o que é? Uma pequena palavra que nós negligenciamos constantemente. Sabe qual é? Tempo. Tempo. Tempo, tempo Deus te deu e você não executou bem. Tempo Deus te deu, você fez vista grossa. Deus abriu oportunidade para você até onde não existia. Eu vou mais além, vou paradoxar aqui algo. Ele disse: eu vou até retroceder o relógio, mas você não entendeu. Ele diz: eu vou subir as águas, mas você não entendeu. Para dar tempo para você abraçar a oportunidade. E o que você fez? Isso não é para mim. Isso não é agora para mim. Isso não é momento para mim. Deus está dizendo: foi eu que dei a oportunidade. Foi eu que dei o tempo. Não é para amanhã. É para agora. É para agora. É para já. É nesse exato momento. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão, abra a sua boca, dê um brado de glória. Eu sei que essa palavra está repousando em alguns corações, longe de inferiorizar algumas pessoas, longe, mas eu não posso consubstanciar. Eu disse para eles dentro da sala de aula: 2 anos sentados, 2 anos escutando. Pergunta para eles se foram fácil. Não foi fácil. Foi fácil? Não foi. Teve gente que chorou, tem gente que dormiu, tem gente que se irou, tem gente que quase foi embora, decidiu quase parar, mas eles entenderam que quem ia continuar não perderia em nada. E dentro da sala de aula eu disse: foram 2 anos, 2 anos que está na carta de crédito. Eu disse isso a eles: vocês avançaram 2 anos, vocês avançaram 2 anos, vocês adiantaram 2 anos. Por quê? Porque teve gente que começou, não sei o porquê, teve seus motivos, mas terminou. Mas quem parou vai ter que recuperar esses 2 anos. Mas quem ficou nos 2 anos adiantou o relógio do propósito, andou, progrediu, avançou, persistiu. Sabe o que eu tenho para lhe dizer? Reino de Deus não se olha para trás. Reino de Deus não se olha para o passado. O reino de Deus sempre é olhar para o foco adiante. Ei, quem entra no reino de Deus
Deus. Quem dita a marcha não é eu, não é o apóstolo, não é a bispa. Quem dita a marcha é a nuvem, é a nuvem. Ou você vai, porque se você não for, Faraó está aí atrás. Quem está entendendo a palavra da glória e adora. Chega. Deus essa noite está tratando com você. Se coloca de pé. Posso fazer nessa noite você profetizar aqui, amém? Coloque a mão no ombro do teu irmão que está do teu lado. Dá uma balançada nele. Diga para ele, eu estou aqui, tá? Olha para ele e diga dessa seguinte forma: este homem ou esta mulher, se você for, bate no peito e diz: este homem ou esta mulher que você está vendo. Grave bem, diga, grave bem. Amanhã você não vai ver mais. Diga para ele, porque hoje eu estou ativando os meus talentos. E se você não gosta, se você não aceita, isso não é um problema meu. Diga para ele, eu estou avançando. Diga para ele, eu estou subindo um degrau. Eu estou liberando uma profecia sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu estou abrindo um caminho novo para você. Eu estou liberando uma palavra que Deus está colocando no meu coração. Se prepara, há um tempo novo de Deus para a tua vida. Haverá um tempo novo para a tua casa, para a tua família. Deus está te levantando. Deus está levantando o teu ministério. Nessa noite Deus está dizendo, há um tempo novo para a sua vida. Se você quer nisso, levante a sua mão, abra a sua boca e dê um brado de glória. Só a igreja senta, meus formandos. Fica aí, meus alunos. Olha, meus formandos, que audácia. Fique de pé, por favor, os meus alunos. Eu escrevi do fundo do meu coração, tá? E eu passo para o apóstolo fazer a cerimônia. Eu quero citar para vocês, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14. Paulo dizendo à igreja de Filipos: irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado. Porém uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ao final destes 2 anos de curso médio avançado em teologia, e como professor, que levanta o meu coração aqui nessa noite em gratidão pela vida de vocês, pela vida do apóstolo, pela vida de todos que estavam envolvidos em tudo isso. Quando iniciaram esse curso, estou falando isso que eu vi. Quando vocês iniciaram esse curso, vocês estavam cheios de expectativas, porém, carregavam convosco suas próprias visões de mundo, de igreja, de reino, de justiça, de Deus e também de missão. Quando vocês chegaram no curso de teologia, vocês tinham suas próprias convicções, tinham a sua própria teologia. E eu que o diga. Porém, constantemente ao longo desses meses, que foram 22, foram desafiados a ampliar a sua visão.
Vocês foram desafiados a olhar para o diferente e, claro, precisaram dialogar com ele. O Gui que o diga. Cadê o Gui? Foram desafiados a entender que a missão é de Deus e que participamos dela, mas sempre, sempre a missão é de Deus. Tudo isso através de uma teologia bíblica. Vocês aprenderam a interpretar as Escrituras. Vocês foram também desafiados a colocar em prática tudo aquilo que aprenderam, principalmente na sala de aula. Curiosos demais em algumas coisas. Mas não apenas isso. Foram desafiados a deixar a plateia e entrar no palco da vida. Como atores, atuando para uma transformação desse mundo. E claro, a partir de uma espiritualidade cristã e solidária, seguindo o modelo de Cristo em palavras, em obras. E isso fica claro no poder do Espírito Santo. Para quê? Para que assim vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Como disse, vocês não estão formando para ser melhor do que ninguém, para se exuberar a ninguém. Mas sempre disse, vocês estão sendo, ou vocês estão estudando, vocês estão formando para serem melhores na palavra de Deus, para pregar a verdade, nunca confrontar. E aqui digo de alto bom som para todos em público, nunca, jamais estimulei ou estimularei a vocês ficarem debatendo com A, com B, com C, ou refutando teoria A, teoria B e teoria C. Nunca fiz isso. Pelo contrário, puxei orelhas de pessoas dentro da classe. Portanto, desde que começaram a estudar até hoje, eu sei disso. A vida de vocês foram sendo transformadas, preparadas, através de um curso que visa justamente a teologia prática, o crescimento espiritual e o crescimento pastoral. Aos formandos do ITAP, nessa noite, ao diretor do mesmo, apóstolo Joades, os meus sinceros agradecimentos. E aqui eu tenho que agradecer a vocês pela sede de conhecimento, por suas perguntas desafiadoras, por confiarem em mim, parte da sua jornada espiritual. Vocês me inspiraram a estudar mais, vocês me inspiraram a orar mais, e vocês me inspiraram a me aprofundar mais. E por esse motivo, ver o amadurecimento de vocês na fé e ver também o amadurecimento de vocês no pensamento crítico foi a maior recompensa que até hoje eu tive. Aos familiares dos alunos, obrigado por apoiá-los, porque essa caminhada foi intensa e pela compreensão de muitos de vocês, eles estão aqui. E o encorajamento de muitos dos familiares foi fundamental para eles estarem aqui. Por esse motivo, que o Senhor continue a guiar cada um de vocês, alunos do ITAP, que o conhecimento aqui semeado frutifique em ministérios fecundos, em serviço humilde, em um amor cada vez mais profundo por Cristo, pelos seus pastores e pelo amor à igreja. Essas palavras digo eu, Gessiel Martins, e digo, foi uma honra ser o professor de vocês. Deus abençoe. Pode aplaudir, fica de pé para aplaudir.